Imagine só, uma mulher sendo abandonada à própria sorte, esperando um bebê sem nenhum lugar para chamar de lar. Parece um daqueles contos antigos, mas isso aconteceu mesmo. Antes de seguirmos, clica no botão de inscrever e deixa aquele like, porque o desfecho dessa narrativa vai te deixar de queixo caído. E me fala aqui nos comentários de qual estado você está acompanhando essa história. Vou adorar descobrir até onde essas narrativas emocionantes estão chegando. Minas Gerais, ano de 1847. A região vivia momentos de mudança, porém nas propriedades rurais do interior, distante dos centros urbanos, a existência seguia o compasso lento e inflexível das safras, das mudanças climáticas e das convenções que ninguém questionava. Era um universo onde a palavra do proprietário tinha mais valor que qualquer documento oficial, onde as mulheres dependiam dos esposos ou dos parentes masculinos para subsistir, e onde uma viúva sem amparo estava à mercê da benevolência alheia ou da própria sorte, quase sempre impiedosa. Mariana Cardoso tinha 28 anos quando sua vida desmoronou. Casada há 6 anos com Antônio Ferreira, filho caçula de uma família de posses razoáveis na área de São João del Rei. Mariana experimentara a alegria singela de uma existência sem extravagâncias, mas com honra. Antônio era um homem dedicado, íntegro, de poucas palavras e imenso respeito pela companheira. Ele cuidava de uma porção das terras familiares, criava gado, cultivava milho e feijão, e tratava Mariana com uma ternura que ela jamais testemunhara em outros matrimônios ao redor. Residiam numa habitação humilde, nos fundos da propriedade central, onde vivia o irmão mais velho de Antônio, Francisco Ferreira, junto com sua mulher, Lucinda. Francisco era o sucessor oficial, aquele que comandava as deliberações, as transações, os empreendimentos. Antônio sempre fora mais reservado, mais introspectivo, contente com seu quinhão de terra e sua vida tranquila ao lado de Mariana. Mas Lucinda nunca apreciou Mariana. Desde o início, a cunhada tratava a jovem com frieza, com desdém mal escondido, como se sua existência fosse uma ofensa. Mariana jamais compreendeu a razão. Ela era cortês, esforçada, zelava pela moradia, auxiliava na culinária, nunca solicitou nada além do essencial. Porém, Lucinda era uma mulher ressentida, de palavras cortantes, que parecia ter prazer em rebaixar os demais. E Mariana, por ser discreta e não reagir, transformou-se no alvo preferido. Lucinda fazia observações maliciosas sobre a aparência de Mariana, sobre seu modo de cozinhar, sobre sua presumida incapacidade de dar um herdeiro a Antônio, embora o casal ainda fosse jovem e tivesse tempo. Cada comentário era uma pequena punhalada, mas Mariana aguentava tudo calada, sustentada apenas pela afeição do marido. Antônio percebia o padecimento da esposa e procurava defendê-la como conseguia. Evitava deixá-la sozinha com Lucinda. Levava-a consigo quando ia inspecionar as lavouras. E sempre que regressavam para casa, contava histórias divertidas para fazê-la sorrir. Ele almejava o dia em que teriam recursos bastantes para erguer uma casa própria, distante da influência da cunhada, onde Mariana pudesse viver em sossego e educar os filhos que ainda viriam. Mas o destino tinha outros planos. Tudo se transformou numa manhã de junho daquele ano. Antônio partiu cedo para verificar as cercas no Pasto Alto, como realizava todas as semanas. Era um trabalho habitual, que ele dominava perfeitamente, e Mariana ainda estava preparando o café quando ouviu os gritos vindos de longe. Abandonou tudo e correu até a porta, e viu Francisco e 2 trabalhadores trazendo o corpo de Antônio numa padiola improvisada. Ele estava pálido, inerte, com os olhos fechados e a boca entreaberta. O coração de Mariana parou. Por um instante, o universo ao seu redor ficou totalmente silencioso, como se o tempo tivesse congelado. Então a realidade retornou com força brutal,
e ela correu até eles, gritando o nome do marido. Mas Francisco a afastou com aspereza, dizendo que não havia mais nada a fazer. Antônio fora encontrado caído no solo, perto de uma árvore, sem vida. Ninguém compreendia o que tinha ocorrido. Talvez o coração, disseram. Talvez uma queda com a cabeça batendo numa pedra. Talvez a vontade divina, como sempre diziam, quando não tinham explicações. Mariana desmoronou, caiu de joelhos no chão de terra batida, agarrou a mão gelada do marido e chorou até não ter mais lágrimas. Antônio era tudo o que ela possuía, seu companheiro, seu guardião, seu único amigo naquela propriedade hostil. E agora ele se fora de repente, sem aviso, sem despedida, sem a oportunidade de dizer o quanto o amava, o quanto dependia dele. E ela estava grávida de 6 meses. Ninguém na família sabia ainda. Mariana havia guardado o segredo, aguardando o momento apropriado para contar a todos. Antônio sabia, claro, e estava radiante com a notícia. Ele mal conseguia conter a alegria. Conversava baixinho com a barriga de Mariana todas as noites, prometendo ser o melhor pai do mundo. Mas agora ele estava morto e Mariana se via sozinha, viúva, grávida, sem marido, sem proteção, sem futuro. O sepultamento foi rápido, como era costume naquela época. O calor não permitia demoras, e o corpo precisava ser enterrado antes que o sol do meio-dia ficasse mais forte. Antônio foi sepultado no pequeno cemitério da fazenda, ao lado dos pais, numa cerimônia breve conduzida pelo padre da vila. Mariana ficou em pé diante da cova, com o ventre ainda discreto sob o vestido preto de luto, sem conseguir acreditar que aquilo estava acontecendo. Lucinda ficou ao lado do marido, de braços cruzados, sem derramar uma lágrima. Na verdade, parecia quase aliviada, como se um peso tivesse saído de seus ombros. Nos dias seguintes, Mariana percebeu que algo estava muito errado. Lucinda mal dirigia a palavra a ela. Francisco evitava seu olhar. Os empregados cochichavam quando ela passava, lançando olhares de pena misturados com curiosidade mórbida. Mariana tentava entender o que estava acontecendo, mas ninguém lhe dizia nada. E então, uma semana após o enterro, Lucinda finalmente mostrou suas verdadeiras intenções. Foi no fim da tarde, quando Mariana estava sentada na varanda da sua pequena casa, costurando uma peça de roupa com mãos trêmulas e olhos inchados de tanto chorar. Lucinda apareceu acompanhada de Francisco e parou diante dela com uma expressão de pedra fria e calculista. "Você precisa ir embora", disse Lucinda sem rodeios, sem um pingo de compaixão na voz. Mariana ergueu os olhos, confusa e atordoada. "Como assim ir embora? Para onde?" "Você não tem mais lugar aqui", continuou Lucinda com uma frieza que cortava como vidro. "Antônio se foi. Você não é mais parte desta família. Não temos obrigação de sustentar viúva de irmão." Mariana sentiu o sangue gelar nas veias. "Mas eu não tenho para onde ir. Meus pais morreram. Não tenho irmãos. Antônio era tudo o que eu tinha. E, além disso, estou esperando um filho dele, seu sobrinho, o sangue da sua família." Lucinda deu um sorriso frio, cruel, que não chegou aos olhos. "Isso não é problema nosso. Você trouxe má sorte para esta casa. Antônio estava bem até você aparecer. Agora ele está morto. Não vou permitir que você continue aqui trazendo mais desgraça. Você é um presságio ruim, e quanto antes sair daqui, melhor." Mariana ficou de pé, trêmula de indignação e horror. "Isso é injusto. Antônio me amava. Ele ia querer que eu ficasse, que nosso filho crescesse aqui." Francisco, até então calado e claramente desconfortável, finalmente falou com voz cansada. "Lucinda está certa, Mariana. Não podemos te manter aqui. A fazenda está enfrentando dificuldades. Você precisa procurar seus parentes, algum primo distante." "Eu não tenho mais ninguém", disse Mariana com lágrimas nos olhos. "Meus pais morreram de febre há 3 anos. Eu não tenho irmãos, não tenho primos, não tenho ninguém."
Lucinda cruzou os braços, implacável. Então sugiro que você encontre algum lugar para ficar. Talvez alguma casa de caridade na vila. Porque amanhã, ao anoitecer, você sai desta casa. E não leve nada que não seja seu. Tudo aqui pertence à família Ferreira. Mariana tentou argumentar, implorar, mas foi inútil. Lucinda já havia decidido. E Francisco, fraco e submisso como sempre fora diante da esposa, não teve coragem de enfrentá-la. Na manhã seguinte, Mariana tentou buscar ajuda. Foi até a vila, procurou o padre, mas ele apenas lhe deu conselhos vagos sobre confiar em Deus. Quando Mariana mencionou a possibilidade de ficar no convento, o padre balançou a cabeça. O convento estava sem recursos e não podia aceitar mais ninguém. Mariana tentou falar com vizinhos, mas todos tinham medo de contrariar os Ferreira. A família tinha influência na região e ninguém queria arriscar seu sustento por causa de uma viúva desconhecida. Quando o sol começou a se pôr naquela tarde, Lucinda apareceu novamente, dessa vez acompanhada de 2 trabalhadores robustos. "Está na hora", disse ela friamente. Mariana juntou as poucas roupas que tinha, colocou tudo numa trouxa de pano desbotada e saiu da casa onde vivera 6 anos ao lado do marido. Lucinda a acompanhou até o portão da propriedade e, sem dizer mais nada, fechou atrás de Mariana com um estrondo seco que ecoou como uma sentença final. A noite estava caindo rapidamente. Mariana ficou parada na estrada de terra, segurando sua trouxa, sentindo o peso do filho no ventre, e não sabia para onde ir. Não havia vilas próximas. A mais perto ficava a 3 léguas de distância, caminhada impossível para uma mulher grávida e exausta. Ela começou a caminhar porque não tinha escolha. Cada passo era uma dor. Seus pés doíam. Cada respiração era um esforço. A estrada era irregular, cheia de pedras soltas e buracos, e Mariana tropeçava a cada momento. E então começou a chover. Não foi uma chuva leve. Foi um temporal violento que caiu de repente, como se as nuvens tivessem se rasgado de uma vez. Grossas cortinas de água desabaram sobre Mariana, encharcando-a em segundos. O frio era intenso. Mariana tremia tanto que mal conseguia segurar a trouxa. Estava completamente perdida. A estrada tinha desaparecido na escuridão e na chuva. Mariana não sabia mais onde estava, nem para onde ia. Só sabia que estava com frio, com medo, com fome e completamente sozinha no mundo. Foi então que ela viu a luz. Era uma luz fraca, distante, piscando entre as árvores, como uma estrela caída do céu. Mariana parou e fixou os olhos naquela direção. Seria uma ilusão? Ou havia realmente alguém ali? Com as últimas forças que tinha, Mariana se afastou da árvore e começou a caminhar em direção à luz. Seus pés afundavam na lama a cada passo, mas ela continuou, porque aquela luz era a única esperança que tinha. Finalmente, ela chegou a uma pequena clareira. E ali, no meio da mata, isolada e solitária, estava uma cabana. Uma construção simples, de pau a pique, com telhado de sapé. E naquela janela, através das frestas da madeira velha, brilhava uma luz suave e dourada. Mariana conhecia aquela cabana. Antônio a levara para vê-la uma vez. Contou que fora construída por um velho tropeiro que morrera sem deixar herdeiros há mais de 15 anos. Desde então, a cabana permanecera abandonada. Mas agora, havia uma luz na janela. Mariana se aproximou devagar com o coração acelerado. A porta estava entreaberta. Ela hesitou, mas não havia outra escolha. Era entrar ou morrer de frio na chuva. Ela empurrou a porta lentamente. Quando olhou para dentro, ficou completamente imóvel. A cabana estava vazia. Não havia ninguém. Mas sobre uma mesa tosca de madeira no centro do cômodo estava uma lamparina de latão com a chama dançando suavemente. Ao lado da lamparina havia um cobertor limpo, cuidadosamente dobrado, e próximo ao fogão de barro havia lenha cortada, empilhada e completamente seca. Mariana entrou devagar,
como se temesse que tudo fosse uma ilusão. As paredes estavam rachadas, mas a cabana estava estranhamente limpa. Não havia teias de aranha, não havia poeira espessa. Era como se alguém tivesse limpado o lugar recentemente e então simplesmente desaparecido. Mariana fechou a porta atrás de si. Tirou o vestido encharcado e se enrolou no cobertor. Era um cobertor grosso, de lã, quente. Tinha um cheiro limpo, de sabão e sol. Mariana sentou-se no chão, encostada na parede, e ficou olhando para aquela chama. Quem havia acendido aquela luz? Quem havia deixado o cobertor? E mais importante, por quem? Mariana não tinha respostas. Fechou os olhos, ainda enrolada no cobertor, e pela primeira vez desde a morte de Antônio, sentiu algo parecido com segurança. E assim, embalada pelo som da chuva no telhado e pela luz suave da lamparina misteriosa, Mariana finalmente dormiu. Acordou com a luz do dia entrando pela janela. A chuva havia passado. O céu estava limpo. Mariana se levantou lentamente e olhou pela janela. A mata estava verde, brilhando com a umidade da noite. Os pássaros cantavam. Foi então que ela viu. Na soleira da porta, do lado de fora, havia um cesto de vime. Mariana arregalou os olhos, abriu a porta rapidamente e olhou ao redor. Não havia ninguém. A clareira estava vazia. Mariana pegou o cesto com as mãos trêmulas. Dentro dele havia 3 pães, ainda quentes ao toque, com a crosta dourada e crocante. Ao lado dos pães havia 3 ovos frescos e um pequeno pote de barro contendo manteiga. Mariana sentiu as lágrimas brotarem. Quem havia deixado aquilo ali? Quem sabia que ela estava na cabana? E por que essa pessoa estava ajudando-a em segredo? Mariana comeu um dos pães com avidez, percebendo só então como estava faminta. O pão estava delicioso, macio por dentro, levemente salgado, perfeito. Durante os dias seguintes, o mesmo aconteceu. Todas as manhãs, quando Mariana acordava e abria a porta, encontrava algo deixado na soleira. Às vezes era comida, pães, frutas da estação, pedaços de queijo fresco, carne seca. Às vezes era lenha adicional. Às vezes era água fresca numa caneca de barro. Uma vez encontrou um pedaço de sabão e um pente de madeira. Mas nunca havia ninguém. Mariana tentou ficar acordada à noite esperando, mas sempre acabava adormecendo de cansaço. E quando acordava, lá estava a nova dádiva do dia. Mariana começou a se perguntar se não estava enlouquecendo. Ou havia realmente alguém cuidando dela em segredo? E gravidez avançava. Mariana sentiu o filho mexer dentro dela, pequenos movimentos que se tornavam mais fortes a cada dia. Conversava com o bebê como Antônio costumava fazer. Limpava a cabana diariamente, cozinhava a comida que recebia. E aos poucos, a cabana foi se tornando menos um abrigo temporário e mais um lar improvisado. A resposta veio numa noite de lua cheia, 2 semanas após sua chegada. Mariana adormeceu rapidamente, mas acordou sobressaltada no meio da madrugada. Havia um barulho lá fora, passos leves, cuidadosos. Mariana se levantou devagar e caminhou até a janela. Espiou pela fresta e finalmente viu. Um homem alto, devia ter mais de 1,80 m, de ombros largos e postura ereta, apesar da idade. Tinha barba grisalha, espessa e bem cuidada, e cabelos longos também grisalhos, amarrados num rabo baixo. Usava roupas simples de fazendeiro. Nas mãos carregava um cesto de vime. O homem aproximou-se da porta com movimentos silenciosos, abaixou-se com cuidado, deixou o cesto no chão perto da soleira e ficou ali agachado por um longo momento. Então suspirou, levantou-se lentamente e começou a se afastar. Mariana não pensou. Correu até a porta, abriu-a de repente e gritou: "Espere!" O homem parou, virou-se lentamente e pela primeira vez ela viu seu rosto completamente à luz da lua. Era um rosto cansado, marcado por rugas profundas. Seus olhos eram escuros, quase negros, fundos e intensos. Havia uma tristeza antiga ali.
Os dois ficaram se olhando em silêncio por um longo momento, sob a luz prateada da lua cheia. Finalmente, Mariana falou com a voz firme, mas respeitosa. Por que o senhor está fazendo isso? Por que está me ajudando? O homem não respondeu de imediato. Então, finalmente, com uma voz áspera e baixa, ele disse: Vi quando te expulsaram. Mariana sentiu um nó apertar em sua garganta. O senhor viu-o? Vina estava voltando da vila. Passei pela estrada perto da fazenda dos Ferreira. Vi quando te jogaram para fora, grávida, no fim da tarde. Segui você de longe para me certificar de que não ia acontecer nada pior. E quando começou a chover e você ficou perdida, acendi a lamparina aqui para que você pudesse achar abrigo. Mariana sentiu as lágrimas brotarem. Mas por quê? O senhor nem me conhece. O homem deu um passo à frente. Não preciso te conhecer para saber que o que fizeram com você foi uma injustiça. Uma mulher grávida, viúva, expulsa de casa ao anoitecer. Isso não é certo. Eu não tenho como agradecer. Não tenho nada para dar em troca. O homem balançou a cabeça. Não quero nada. Só quero que você fique aqui até o bebê nascer com segurança. Mas por que o senhor se importa? Por favor, me diga a verdade. O homem ficou em silêncio por mais tempo. Seus olhos se desviaram para o lado, para a mata escura ao redor. Então, com a voz ainda mais baixa, quase um sussurro, disse: Porque eu já perdi tudo. Perdi minha esposa e meu filho há muitos anos, e sei exatamente o que é não ter ninguém. Não desejo isso para ninguém. Mariana sentiu o coração apertar. Sinto muito pela sua perda, senhor. O homem assentiu levemente. Meu nome é Rafael Silva. Tenho uma fazenda a cerca de 2 léguas daqui. Esta cabana está em minhas terras, então você não precisa se preocupar. Você pode ficar o tempo que precisar. Meu nome é Mariana Cardoso. Rafael olhou para ela e, pela primeira vez, Mariana viu algo parecido com compaixão em seus olhos escuros. Você é uma mulher que está sobrevivendo. Isso já é muita coisa. Ele colocou o cesto no chão e começou a se virar para ir embora. Mas Mariana o chamou. Senhor Rafael. Ele parou e olhou para trás. Obrigada, disse Mariana, colocando toda a sinceridade na voz. Obrigada por não me deixar morrer. Rafael assentiu levemente. De nada. E então desapareceu entre as árvores, silencioso como um fantasma. A partir daquele dia, as coisas mudaram. Rafael continuou a trazer comida, lenha, água e outros suprimentos, mas agora, em vez de deixar tudo na soleira e desaparecer, ele começou a ficar. No começo, apenas alguns minutos. Depois, meia hora, conversando sobre coisas simples. Rafael não era um homem de muitas palavras, mas aos poucos, nas semanas que se seguiram, ele começou a falar mais. Sobre sua fazenda, que administrava sozinho, sobre como a solidão tinha se tornado sua companheira constante. E uma noite, sentado no degrau de pedra na entrada da cabana, Rafael finalmente contou sua história completa. Ele tinha sido casado com uma mulher chamada Isabel, uma professora da vila. Apaixonaram-se rapidamente e foram felizes. E quando nasceu Gabriel, o filho deles, Rafael pensou que tinha alcançado o paraíso na terra. Mas quando Gabriel tinha apenas 4 anos, uma epidemia de febre amarela varreu a região. Isabel foi a primeira a adoecer. Depois, Gabriel. Rafael cuidou deles dia e noite, mas nada funcionou. Isabel morreu primeiro. Gabriel durou apenas mais 2 dias. Rafael ficou sozinho, enterrando sua esposa e seu filho no mesmo dia, sob uma chuva torrencial. Depois disso, Rafael se fechou para o mundo. Construiu uma nova casa, menor, em outra parte da fazenda. Evitava a vila, evitava pessoas. Cada criança que via era uma facada. Então ele se isolou completamente, vivendo apenas para o trabalho. E assim viveu por mais de 10 anos, sozinho, silencioso, praticamente morto por dentro, até que viu Mariana sendo expulsa. Havia algo naquela cena que despertou algo nele.
Talvez fosse porque Isabel também estivera grávida quando morreram. Ou talvez fosse simplesmente porque Rafael ainda tinha um coração que pulsava. Quando terminei de enterrá-los, disse Rafael com a voz embargada, jurei que nunca mais me importaria com ninguém, porque quando você se importa, você pode perder, e perder dói demais. Mariana ouviu em silêncio. Mas quando te vi naquela estrada, sozinha, grávida, não consegui virar as costas. Então segui você, acendi a luz e esperei. E quando você ficou, continuei ajudando, porque acho que estava ajudando a mim mesmo também. Mariana colocou a mão no braço dele. O Senhor salvou minha vida, Rafael, e a vida do meu filho. Rafael olhou para ela e, pela primeira vez desde que Isabel morrera, sentiu algo parecido com calor no peito. Acho que só queria sentir que ainda era humano. O Senhor é humano, disse Mariana com convicção. E bom, muito mais do que a maioria. Eles ficaram ali sentados lado a lado, bebendo chá sob as estrelas. E pela primeira vez em muito tempo, nenhum dos dois se sentiu completamente sozinho. Os meses passaram com uma rotina reconfortante. Rafael visitava Mariana todos os dias, trazendo o que ela precisava, consertando coisas na cabana, garantindo que ela estivesse confortável. A barriga de Mariana cresceu consideravelmente. O bebê se mexia com frequência. Rafael trouxe roupas de bebê que tinham sido do filho dele, guardadas há anos num baú. Estavam amareladas pelo tempo, mas Mariana as lavou com cuidado, e elas voltaram a ficar brancas. Rafael também trouxe um berço, o mesmo berço onde Gabriel tinha dormido. Estava empoeirado, mas Rafael o consertou com dedicação. E quando colocou o berço num canto da cabana, Mariana sentiu que realmente estava construindo um lar. E aos poucos, algo inusitado aconteceu. Rafael, que havia se fechado para o mundo por mais de uma década, começou a sorrir de novo. Não muito, não sempre, mas estavam ali. E Mariana percebia cada sorriso, guardava-os como tesouros preciosos. Os dois desenvolveram uma rotina confortável. Rafael chegava no meio da manhã, trazia comida fresca, ficava para o almoço que Mariana preparava. Conversavam sobre tudo e nada. E lentamente, imperceptivelmente, uma conexão profunda começou a se formar entre eles. Não era romance apaixonado, era algo mais profundo, mais silencioso, mais verdadeiro. Era companheirismo, era respeito mútuo. Mariana começou a perceber que esperava ansiosamente pela chegada de Rafael todas as manhãs. E Rafael, por sua vez, começou a perceber que não queria mais viver sozinho, que cuidar dela e do bebê tinha dado um novo propósito à sua vida. Mas a paz estava prestes a ser ameaçada. Foi numa tarde quente de novembro que Mariana ouviu vozes vindas da estrada. Vozes altas, agressivas, carregadas de raiva. Levantou-se rapidamente e foi até a janela. O que viu fez seu sangue gelar. Lucinda estava ali, caminhando pela trilha que levava à cabana, acompanhada de Francisco e dois homens que Mariana não conhecia. Eram homens grandes, fortes, com expressões duras. Lucinda vinha à frente, com o rosto contorcido de raiva. O coração de Mariana disparou. Como Lucinda havia descoberto onde ela estava? Mariana saiu da cabana e ficou parada na porta, de pé, com as mãos protegendo instintivamente a barriga. Lucinda parou a alguns metros de distância. Então é aqui que você está escondida nesta pocilga imunda? Mariana forçou-se a manter a voz firme. O que a senhora quer aqui? Não fiz nada de errado. Lucinda deu uma risada cruel. Você está espalhando mentiras sobre mim pela região, dizendo que te expulsei injustamente. Eu não disse nada para ninguém, respondeu Mariana confusa. Mal saio desta cabana. Mentirosa! Alguém está falando e só pode ter sido você. Não fui eu. Francisco, atrás de Lucinda, parecia desconfortável. Lucinda, talvez devêssemos... Fique quieto!
ordenou ela, antes de se voltar novamente para Mariana. Você sempre foi um estorvo. Não era boa o suficiente para Antônio, não era boa o suficiente para esta família. Eu não estou tentando destruir ninguém, gritou Mariana de volta. A senhora me destruiu primeiro. Por quem? Perguntou Lucinda com curiosidade maligna. Por esse fazendeiro misterioso que está te protegendo? Por esse Rafael Silva que anda falando pela vila? Mariana percebeu tarde demais que tinha dito demais. Rafael não tem nada a ver com isso. Mas Lucinda não estava ouvindo. Então é assim, você tem um homem te protegendo, vivendo em pecado com você. Não é assim, protestou Mariana horrorizada. Rafael está apenas me ajudando. Lucinda sorriu cruelmente. Um homem bom não abriga uma viúva sozinha numa cabana escondida. As pessoas vão tirar conclusões. A senhora não pode fazer isso. Rafael não merece isso. Eu não preciso fazer nada. As pessoas já estão falando. E quando eu contar que encontrei você aqui com um filho que pode nem ser de Antônio... Mariana sentiu a raiva explodir. Como a senhora ousa? Este filho é de Antônio. Prove, disse Lucinda. Prove que não estava tendo um caso. Mariana estava tremendo de raiva, de medo. Antes que pudesse responder, uma voz grave e firme cortou o ar. Chega! Todos se viraram. Rafael estava ali, surgido de repente entre as árvores. Estava acompanhado de 2 homens, trabalhadores de fazendas vizinhas, homens respeitados. E nas mãos de Rafael havia um rifle. Rafael caminhou lentamente em direção ao grupo, com os olhos fixos em Lucinda. Seu rosto estava fechado, mas havia uma autoridade natural que fez até os capangas recuarem. Você não tem direito de estar aqui, Lucinda Ferreira, disse Rafael com voz calma, mas implacável. Esta terra é minha, esta cabana está em minha propriedade e esta mulher está sob minha proteção. Lucinda tentou manter sua bravata, mas Mariana podia ver que ela estava assustada. Rafael Silva tinha reputação na região. Era respeitado, temido até. Ninguém se metia com ele. E você não tem direito de proteger uma mulher de má reputação, gritou Lucinda, mas sua voz saiu menos segura. Reputação? Rafael deu uma risada curta, sem humor. Você quer falar de reputação? Você que expulsou uma viúva grávida de casa, que desejou a morte dela e do filho? Eu sei exatamente o que você fez. Rafael deu mais um passo à frente. Antônio veio me ver 2 semanas antes de morrer. Ele sabia que você estava planejando algo contra Mariana. Ele sabia que você queria se livrar dela para ficar com toda a herança. Lucinda ficou pálida. Isso não é verdade. Rafael tirou do bolso um envelope amarelado selado com cera. Antônio me deixou esta carta. Nela ele descreve em detalhes os planos que você tinha, como estava forjando dívidas, como estava criando documentos falsos. Mentira! Gritou Lucinda histérica. Rafael olhou para os 2 homens que tinha trazido. Estas testemunhas estavam presentes quando Antônio veio me procurar. Viram ele me entregar esta carta e vão testemunhar tudo diante do juiz se necessário. Francisco, que tinha ficado em silêncio, finalmente falou com voz trêmula. Lucinda, vamos embora agora. Não! Gritou Lucinda. Chega! A voz de Francisco saiu mais alta. Ele agarrou o braço da esposa com força. Nós vamos embora agora, antes que isso fique pior. Rafael não se moveu. Apenas observou enquanto Francisco arrastava Lucinda para longe, os 2 capangas seguindo atrás. Lucinda ainda gritava ameaças, mas suas palavras se perdiam na distância. Quando finalmente desapareceram, Rafael guardou o rifle e se virou para Mariana. Ela estava tremendo, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele se aproximou e, pela primeira vez desde que se conheceram, a abraçou. Foi um abraço firme, protetivo. Está tudo bem, sussurrou Rafael. Ela não vai mais te incomodar, eu prometo. Como o senhor sabia que ela viria? Perguntou Mariana entre soluços. Soube ontem na vila que ela estava fazendo perguntas sobre você.
Eu sabia que era questão de tempo até ela aparecer, então me preparei. Mariana se afastou um pouco. Obrigada por me proteger, por acreditar em mim. Rafael olhou para ela e havia algo diferente em seus olhos agora. Eu sempre vou acreditar em você, Mariana. As semanas seguintes foram tensas. Rafael manteve as testemunhas por perto, mas também deu um passo mais ousado. Foi até a vila, procurou o juiz e apresentou formalmente a carta que Antônio havia deixado, junto com outros documentos. O juiz, um homem sério chamado Bernardo Costa, levou os documentos muito a sério. Convocou Lucinda e Francisco para depor, chamou testemunhas, investigou os registros financeiros. O que descobriu confirmou tudo. Lucinda havia realmente forjado dívidas, criado documentos falsos, falsificado a assinatura de Antônio. Tudo com um único objetivo: expulsar Mariana e ficar com toda a herança. Quando a verdade veio à tona, o escândalo foi enorme. Lucinda foi condenada não apenas a devolver tudo, mas também a pagar uma indenização pesada a Mariana. Francisco, envergonhado e arruinado, decidiu vender a fazenda. Usou o dinheiro para pagar as dívidas e a indenização. Então, levando Lucinda consigo, mudou-se para outra província. Mariana recebeu a notícia em silêncio. Rafael tinha ido buscá-la na vila, onde o juiz queria vê-la pessoalmente. Quando voltaram para a cabana, Mariana não demonstrou alegria, apenas um alívio profundo. "E agora?" perguntou Rafael enquanto se sentavam nos degraus, observando o pôr do sol. "O que você quer fazer?" Mariana colocou as mãos sobre a barriga enorme. O bebê podia nascer a qualquer momento. Quero ficar aqui, se o senhor permitir." Rafael olhou para ela. "Eu quero que você fique, não apenas até o bebê nascer, mas depois também, para sempre se você quiser." Mariana olhou para ele surpresa. "O senhor está dizendo..." "Estou dizendo que esta cabana pode ser um lar para você, para seu filho e para mim, não como um protetor temporário, mas como família." Mariana sentiu as lágrimas brotarem, mas dessa vez eram lágrimas de felicidade. "Eu aceito com todo o meu coração." E ali, sentados nos degraus, enquanto o sol se punha, Mariana e Rafael selaram um compromisso. Não era um casamento formal ainda. Isso viria depois, mas era uma promessa mais profunda, a promessa de cuidar um do outro, de construir uma vida juntos. E então, numa madrugada fria de dezembro, o bebê decidiu que era hora de nascer. Mariana acordou com dores fortes. Chamou por Rafael, que saiu correndo para buscar Dona Teresa, a parteira mais experiente da região. Enquanto Rafael estava fora, Mariana enfrentou as contrações sozinha. Eram ondas de dor que vinham e iam. Ela respirava profundamente, tentava manter a calma, rezava baixinho. Rafael voltou trazendo Dona Teresa, uma senhora de cabelos brancos, rosto enrugado, mas mãos firmes e seguras. Ela tinha assistido centenas de partos. O parto foi difícil e longo. Mariana gritou, chorou, suou. Rafael ficou do lado de fora, andando de um lado para o outro, nervoso. Cada grito era uma facada em seu coração. As horas passaram lentamente e, finalmente, quando o sol já estava alto, o choro estridente de um recém-nascido encheu a cabana. "É um menino", anunciou Dona Teresa com um sorriso largo, saudável e forte. Mariana, exausta, mas radiante, segurou o filho nos braços pela primeira vez. Ele era pequeno, muito vermelho, com uma cabeleira escura espessa e olhos apertados. Mas era perfeito. Rafael entrou devagar, com os olhos marejados e as mãos tremendo. Dona Teresa colocou o bebê cuidadosamente nos braços dele. Rafael segurou a criança com uma delicadeza surpreendente. Olhou para o rostinho minúsculo e sentiu algo que não sentia há mais de uma década. Uma felicidade pura. "Como vai chamá-lo?" perguntou ele com a voz rouca. Mariana olhou para Rafael segurando seu filho. "Antônio Gabriel",
Antônio como o pai dele e Gabriel. Gabriel era o nome do meu filho, sussurrou Rafael com lágrimas escorrendo. Eu sei, por isso escolhi, para honrar sua memória, para unir nossas histórias. Rafael não conseguiu falar, apenas assentiu, segurando o bebê com ainda mais cuidado. E naquele momento, naquela cabana, nasceu não apenas uma criança, mas também uma nova família. Os meses que se seguiram foram os mais felizes que Mariana e Rafael haviam tido em anos. Antônio Gabriel era um bebê saudável e alegre. Rafael assumiu o papel de pai com naturalidade surpreendente. Ele trocava fraldas, acalmava o bebê, esculpia pequenos brinquedos de madeira. E Mariana via em Rafael uma transformação completa. O homem sombrio e isolado tinha se tornado um pai dedicado, um companheiro amoroso, um homem que sorria com frequência. 4 meses após o nascimento, Rafael e Mariana se casaram oficialmente. Foi uma cerimônia simples na capela da vila, com apenas algumas testemunhas. Dona Teresa estava lá, assim como o juiz Bernardo Costa e os 2 trabalhadores que haviam testemunhado. O padre celebrou a união com palavras sobre redenção, sobre segundas chances, sobre o amor que surge das cinzas da dor. Quando Rafael colocou o anel simples de prata no dedo de Mariana e a beijou pela primeira vez como marido, ela sentiu que finalmente tinha encontrado seu lugar no mundo. Eles se mudaram da cabana para a casa de Rafael, que era maior e mais confortável. Mas a cabana não foi abandonada. Rafael reformou-a completamente, consertou todas as rachaduras, trocou o telhado, pintou as paredes. Porque a história de Mariana e Rafael se espalhou. As pessoas falavam sobre a viúva que tinha sido expulsa e sobreviveu, sobre o fazendeiro solitário que tinha acendido uma luz na escuridão, sobre como o amor e a compaixão tinham triunfado. E sempre que alguém da região enfrentava dificuldades, sempre que uma mulher se via sozinha e sem recursos, a cabana estava lá. Rafael e Mariana nunca negaram ajuda a quem precisava. Ofereciam a cabana como abrigo temporário, traziam comida e suprimentos. A cabana, que antes era um lugar abandonado, tornou-se conhecida como a Cabana da Luz. E a luz que Rafael havia acendido naquela noite de tempestade nunca mais se apagou. Antônio Gabriel cresceu forte e saudável, correndo pelos campos, aprendendo sobre a terra com Rafael, ouvindo as histórias de sua mãe sobre seu verdadeiro pai. Mariana sempre foi honesta com ele sobre Antônio, mantendo sua memória viva. Mas o menino também sabia quem era seu pai no coração, Rafael, o homem que o criara, que o amara. Anos depois, quando Antônio Gabriel tinha 10 anos, Mariana e Rafael tiveram mais 2 filhas gêmeas, que nomearam Isabel e Teresa, honrando as mulheres importantes em suas vidas. A casa encheu-se de vida, de risadas, de amor. Rafael, que havia vivido em silêncio sombrio por mais de uma década, descobriu que sua vida tinha significado novamente. Toda manhã, quando acordava e via Mariana ao seu lado, quando ouvia as crianças correndo pela casa, ele agradecia aquela noite de tempestade que havia mudado tudo. E Mariana, que havia sido jogada na escuridão para morrer, descobriu que a vida tem uma forma misteriosa de se equilibrar. Ela havia perdido um marido, mas ganhara outro. Havia sido expulsa de uma família, mas construíra uma nova. Havia enfrentado a morte, mas encontrara a vida. E sempre que alguém perguntava a Rafael por que ele havia ajudado Mariana naquela noite, ele respondia com a mesma simplicidade: porque ela precisava e porque eu também precisava. A história de Mariana e Rafael tornou-se lenda na região. Viajantes que passavam pela vila ouviam sobre a Cabana da Luz e faziam desvios para vê-la. Alguns deixavam flores na porta, outros acendiam velas. Todos reconheciam que ali acontecera algo especial. E toda noite, sem falta, Rafael acendia a lamparina na janela da cabana. Não importava se havia alguém precisando ou não. A luz ficava acesa,
visível através das árvores, um farol de esperança para qualquer viajante perdido, qualquer alma desesperada, qualquer pessoa que precisasse ser lembrada de que ainda existia bondade no mundo. Mariana, sentada na varanda de sua casa, com as filhas gêmeas brincando a seus pés e Antônio Gabriel ajudando Rafael a consertar uma cerca ao longe, olhava para aquela luz todas as noites e sempre se lembrava. Lembrava da escuridão, da chuva torrencial, do desespero absoluto. E lembrava de como uma simples luz, numa noite de tempestade, havia mudado não apenas sua vida, mas também a vida do homem que a acendera. Porque às vezes, meus amigos, a luz que salva não vem de onde esperamos, não vem de grandes gestos ou proclamações públicas, vem de um coração solitário que decide, num momento crucial, não virar as costas. Vem de uma bondade silenciosa que age sem pedir reconhecimento. Vem de alguém que, mesmo tendo perdido tudo, ainda tem forças para cuidar de outro alguém. E essa luz, essa compaixão fundamental que existe no coração humano quando permitimos que ela brilhe, é a luz que este mundo tanto precisa. É a luz que transforma a escuridão em esperança, solidão em companheirismo, injustiça em redenção. A história de Mariana e Rafael nos ensina que nenhuma noite é tão escura que não possa ser iluminada, que nenhuma situação é tão desesperadora que não possa ser transformada, que nenhuma pessoa está tão perdida que não possa ser encontrada. Tudo o que é preciso é que alguém, em algum lugar, decida acender uma luz. E aí, o que você achou dessa história? Você acredita que ainda existem pessoas como Rafael, capazes de ajudar sem pedir nada em troca? Me conta aqui nos comentários, eu leio todos. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história emocionante como essa. E olha, o próximo vídeo que vou recomendar para você é ainda mais impressionante. Uma história de coragem, de enfrentamento, de uma mulher que desafiou todas as expectativas da sua época. Não vai querer perder. Até a próxima história. E lembre-se, às vezes tudo o que precisamos é de alguém que acenda uma luz para nós na escuridão. E às vezes nós somos aqueles que precisam acender a luz para outra pessoa. Que todos nós tenhamos a coragem de ser a luz quando necessário.